Oi, gente, boa noite. Fiquei de gravar o vídeo hoje por causa dessas questões políticas. Achei importante para que fica quentinho aí no meio de toda essa confusão. Aqui já são tarde, tô até já com o olhar cansado. Vocês me desculpem, eu tô daqui a pouco preparando para dormir. Mas eu vou tentar ser breve. Primeiro, eu quero contar o sonho que meu marido teve em 2023. Eu cheguei aqui onde estou, eu moro fora do país, em 2022. Então, em 2023, um certo dia, meu marido acordou, chegou para mim e me relatou um sonho que teve que achou muito estranho. Primeiro, porque ele não sonha, ele é um cara que, desculpe, que não é de sonhar, né? E muito menos sonhos proféticos. E pelo conteúdo do sonho, pelo tipo de sonho que ele teve, eu achei que aquele sonho tinha sim um fundo profético, Deus falando algo com ele. Porque não quis falar comigo? Eu não sei, né? Às vezes porque a gente às vezes tem uma visão partidária das coisas. Como meu marido é neutro, meu marido não se envolve em política, não gosta de política, ele gosta de futebol e de música. Meu marido não gosta de política, nem se envolve nisso, nem vê nada disso. Então, assim, ele é super neutro, certo? Então, vamos dizer assim que ele está mais limpo para receber aquela revelação. O que aconteceu? Ele acordou e achou muito estranho, porque primeiro ele disse que gravou, que sonhou com um presidente que já é falecido. Ele não se lembra se é o Juscelino Kubitschek, que é o seu JK, ou se é o Getúlio Vargas. Ele falou, Michele, eu não sei, é um desses dois presidentes, mas eu não me lembro qual deles eram. Não posso te falar, o Juscelino, não, o Getúlio Vargas, eu não lembro. Eu sei que é um dos presidentes desta época. Aí eu fui pedir ele para relatar o sonho, ele me contou que ele olhava para esse presidente, ele estava de pé lá como um presidente e tal, e de repente Satanás entrava nesse presidente. E na hora que entrava, ele via o bicho entrando e incorporando nesse presidente, e ele achava estranho, porque ele ouvia uma voz que dizia assim: ele está entrando nele porque eu permiti e eu que dei ordem para que ele entrasse. Eu que dei, tipo assim, a legalidade. Eu que falei para esse espírito entrar, para esse demônio, para Satanás entrar nele. E meu marido acordou muito assustado, né? Que ele falou que primeiro que ele achou estranho sonhar com o presidente já estar morto. Segundo, ele achou também muito estranho o bicho entrando, incorporando nesse presidente. E também a voz que falava que era o próprio Deus que tinha permitido aquela possessão, aquele homem ficar possuído, aquele líder, né, político, né, que é o líder maior, o presidente é o líder maior de uma nação, ficar possuído. Então, ele acordou, me contou, pediu para mim, né, tentar interpretar. E a única coisa que eu vi, que eu falei assim, olha, eu não creio que Deus está te revelando nada do passado, nem do Juscelino Kubitschek, nem do Getúlio Vargas. Porque para que Deus revelaria algo deles que já morreram? Né? Não precisamos saber de nada de pessoas que já morreram, não é mesmo? Primeiro que não acrescenta em nada, né? E segundo que geralmente Deus ele revela coisas futuras, Deus coisas novas, né?
Tem uma passagem na Bíblia que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço algo novo. Então, eu falei com ele: não, Douglas, essa possessão que você viu desse presidente é do presidente atual. Por que você não sonhou com o presidente atual? Eu não sei. E por que o simbolismo desses presidentes que já faleceram? Também não sei. Mas isso é para agora. Porque, pelo que está havendo no Brasil, essa revelação é para agora. E eu falei com ele que triste coisa, né? É a nação que é dominada por um líder que está possuído, né? Ele é capaz de toda e qualquer atrocidade, né? Nós vimos isso na Bíblia, em vários governos tiranos, né? O que eles faziam, e vemos hoje atualmente o que um governo tirano pode fazer com uma nação, com a sua própria nação ou até com outra nação. Então, eu aproveitei o ensejo da queda do Maduro e da retomada da Venezuela, que, querendo ou não, nós sabemos que tem um cunho financeiro, político, geopolítico sobre isso, mas Deus usa os seus meios para libertar um povo. E, querendo ou não, no passado, Ciro foi usado, Assuero, junto com a rainha Esther, foi usada para libertar os judeus, e outros reis foram usados. Querendo ou não, a dinastia hoje de Donald Trump é uma dinastia forte e que vem com tudo. Eles vêm para trazer uma ordem, pelo que eu vi. Em um mundo que está em caos. Nós sabemos o que isso quer dizer e eu não me importo, eu não sei quem é o Donald Trump, não me importo quem ele seja, mas só de ele estar trazendo libertação para um país em que as pessoas estavam, crianças e pessoas estavam comendo ratos assados na rua, com falta de energia, um país que tem a maior petrolífera do mundo inteiro, com falta de energia, com falta de comida. Isso não é normal, isso não é natural, né? E eu tô muito feliz pela Venezuela. Ontem eu chorei muito vendo as imagens de um país que estava oprimido, passando fome por muitos anos, né? Debaixo de ditadura, socialismo, entre aspas, e que se transforma em ditadura, né? Nós sabemos disso, que passou por tudo que eles passaram. Nós não sabemos o nível que eles estavam lá, mas era coisa muito séria, muito séria. E nós temos visto, né, o Brasil, que é um país que tem tudo para ser uma potência mundial, se transformando numa Venezuela, numa Cuba. Ah, Michele, você tá pegando pesado. Não, o Brasil não chega assim. Chega, irmãos. Chega. Chega sim. É só deixar esse governo aí. Porque se o sonho que meu marido teve em 2023 estiver dentro de um cunho profético, quem está governando o país não é um homem, não é hoje. Porque eu creio que essa possessão que entrava nesse presidente é do presidente atual. Não tirando o mérito dele no passado, em que ele fez uma grande reforma no país. Mas a gente não vive do passado, não é mesmo? A gente vive do presente. E melhor é o final das coisas do que o começo delas. O importante não é como você começa. E o Lula começou bem, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu, porque ele se transformou em uma outra pessoa. Quer dizer, diante do sonho, ele foi possuído por algo muito ruim. E a missão dele, segundo o que eu tenho visto, é destruir a bancada cristã.
Pode ter certeza. Porque o que está mantendo o Brasil de pé é os crentes em oração. O que está mantendo o Bolsonaro vivo são os crentes em oração. Então, hoje a minha maior missão deles é destruir a bancada cristã. É destruir os cristãos. E não se engane se eles tomarem força e começarem e ganharem as eleições novamente. As coisas não vão ficar boas para o cristianismo protestante e, eu não sei, católico no Brasil. Deixei o recado, espero que vocês tenham entendido o sonho, certo? É um sonho de alerta. Há muito tempo o Senhor falou comigo que me chamou como um atalaia. Os atalaias são aqueles vigias de torre. As cidades antigamente elas eram cercadas por muros e haviam torres e vigias lá em cima. Esses vigias tinham uma obrigação de observar todo o território do lado de fora para ver qual inimigo estava se aproximando e poderia atacar a cidade. Antes que aquele inimigo chegasse de surpresa, os atalaias avisavam com trombetas a cidade para se preparar. Assim também como visitantes bem-vindos também eram anunciados, porque eles sabiam de longe quem eram os amigos e também quem eram os inimigos. Então, o Senhor falou sempre comigo, eu te constituí atalaia. Eu te pus numa torre alta para você ver o que está lá na frente, que é o futuro, para você anunciar. E hoje a gente não tem uma trombeta maior do que as redes sociais. Hoje não há uma montanha maior do que as redes sociais. Jesus subia nos montes para pregar para as multidões. E hoje nós temos um monte. E o monte se chama rede social. O monte se chama rede social. E se você tem um dom, não tenha medo não. Vá com a cara cansada, como eu estou. Vá sem aparatos, sem um Apple, um iPhone. Vai com um celularzinho mesmo, pequenininho. Mas vá lá e fale aquilo que Deus colocar na sua vida, no seu coração. Se você tiver visões, se você tiver sonhos, conte para as pessoas. Os dias são maus. Onde não há profecia, onde não há palavra profética, o povo perece. Nós precisamos que os profetas se despertem e pare de fazer como eu, durante muito tempo que me acovardei. E ponha a boca na trombeta e anuncie o que tem que ser anunciado. Tá aí dito, creio eu, que hoje o Brasil não é governado por um homem ou por dois homens que nós sabemos são líderes maiores na nossa nação, né? Mas sim, o Brasil hoje está sendo governado por uma entidade que entrou nesses governantes. Entidade, um espírito, e não é o de Deus. É isso. O outro sonho que eu tive tem 5 meses e eu tive muita ressalva de falar sobre esse sonho, porque ele envolvia uma família e tem muita coisa dentro do sonho e eu vou tentar ser o mais breve possível. Já tem 14 minutos de vídeo, mas eu vou tentar fazer mais ou menos mais uns 14. Se ficar longo, vocês me desculpem, mas eu tenho que explicar tudo certinho. Eu sonhei que eu estava numa galeria, como fosse um shopping. Eu primeiro entrei numa loja e era uma loja grande, de alta costura, com vestidos muito bonitos. E eu entrava ali, olhava aqueles vestidos e eu queria levar um. Eu sei que eu não tinha condições de comprar aquele vestido, mas eu levava um vestido na sacola, no meu saco, e saía daquela galeria. Eu consegui comprar aquele vestido, eu não roubei, não. Eu consegui comprar aquele vestido e fui com ele. Eu não fui vestida, mas fui com ele no meu saco.
E na minha caminhada havia embaixo, tipo como fosse um grande galpão. Um grande galpão. E havia uma reunião ali. Eu sabia que estava acontecendo uma reunião ali. E eu entrei naquela reunião. Na hora que eu entrei naquela reunião, eu me sentei com meu saco, né, com a minha compra, e havia muitas pessoas, muitas. E uma delas, né, que eu via no meu raio de visão, era o Bolsonaro, a sua bancada, né, que é os seus apoiadores, e sua filha, a sua filha mais nova. Esses que eu estou falando estavam sentados na parte de baixo, que é a parte, como é que eu vou falar? Dos espectadores. Eles estavam assistindo. E na parte de cima, que fosse como se fosse um palanque, ou como se fosse um lugar onde as pessoas palestram, né? Estavam dois homens. Só que quando eu olhava para eles, eles não tinham figuras de homens. Novamente, parecido com o sonho do meu marido, eu não via figura de homem. Eu via sombras. Você olhava e você via como fosse pessoa e sombra, né? Para você não ficar confundido com a visão. Não, eu sabia que eram pessoas, mas essas pessoas eram sombras. E vestidos de preto, estavam de preto. E aqueles dois homens que estavam ali, que eram os, como fala, que estavam delegando ali em cima, né, ordens e tudo, eles conversavam entre si e cochichavam entre si. Eu via eles cochichando muito assim, com a boca tentando assim conversar de uma forma que não houvesse a leitura labial, né? E que ninguém percebesse o que eles estavam falando. Mas eles estavam ali, estavam agitados, dando ordens, sabe? Para um e para outros. E a bancada do senhor Bolsonaro estava na parte de baixo, observando e vendo aquilo tudo. De repente, eu percebi algo peculiar. Em frente à bancada deles, que creio eu a bancada da direita, que é onde eles estavam sentados, havia uma feira. Já viu quando tem aquelas caixas de feira? Então havia uma bancada de feira em frente a eles. Assim, bem grande, sabe? E em cada bancada ali de feira, de madeira, havia muitos grãos, todos os grãos, que se você puder imaginar, assim, eu vi milho, eu vi soja, eu vi lentilha, eu vi tudo, arroz, tudo. Todos os grãos que nós conhecemos que na face da terra, eu via naquela bancada em frente. E era assim, aqui eles estavam sentados em frente deles, uma bancada, como fosse uma feira, certo? E o Bolsonaro conversando com pessoas e tal. E aí eu olhava para o Bolsonaro e eu falava assim: eu preciso falar com ele. Eu precisava dar um recado a ele. Só que tava difícil, porque tinha muita gente em volta dele. E aí algo falava assim no meu coração, falar com a filha dele, com a menina. E aí eu esperava um momento, olhava e a menina levantava e saía para o lado de fora, para caminhar do lado de fora. E quando ela saía para caminhar do lado de fora, eu ia atrás dela. E aí eu a abordava, né? Ela estava andando, eu a chamava, a abordava e falava assim: moça, eu tenho um recado para o seu pai. Eu não consigo chegar até ele, eu não consigo falar com ele, mas eu preciso dar um recado a ele. Aí ela falava assim: pode falar. Eu começava a falar com ela. Eu falava assim: fale com seu pai, que está ficando perigoso.
e que é melhor sair de cena por enquanto. Sair de cena. Sair de cena é não aparecer, não ter notícias, não dar notícias, não ter aparecimento nenhum. É melhor sair de cena por enquanto, porque está ficando perigoso. E aí isso tem de 4 a 5 meses que eu tive esse sonho e as coisas para ele nesses últimos dias pioraram muito e eu me senti em dívida de fazer esse vídeo. Eu nem sei se chegará até a ele ou a família dele. Eu tenho visto que os filhos dele têm estado bem ativos em redes sociais, em campanhas, e o que eu senti no meu espírito não é hora disso. É hora de se acalmar e de sair de cena, porque ficou muito perigoso. Nós sabemos que ele não está doente só emocionalmente. Nós sabemos que isso que está acontecendo com ele são obras enviadas contra a vida dele. E que ele realmente está de pé ainda por causa das orações dos justos. Nós sabemos disso. Mas tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, fica aí o aviso, a dica, né? Para que coisas piores não aconteçam, né? Às vezes, sair de cena, manter o silêncio durante um bom tempo é mais precioso do que fazer manifestações. Porque o Senhor é Deus justo para julgar. E nós vimos isso agora com a Venezuela. Deus não tarda em fazer o que ele tem de fazer. Ele vai fazer. O Brasil, eu sei que está numa situação muito difícil e que as coisas estão caminhando para um governo esquerdista, se dizendo socialista, mas nós sabemos que o comunismo quer se instalar no Brasil. E nós somos um país muito livre, nós somos pessoas muito livres e nós somos pessoas muito alegres. O Brasil é um Brasil de gente alegre, é um Brasil de gente fervorosa, é chamado país da alegria. E nós não vamos permitir, não vamos. Eu creio no poder da oração de todos que estão orando e pedindo pelo Brasil. E creio também que Deus, assim como mandou uma intervenção na Venezuela, no meio de todo aquele caos, independente dos interesses, né, ocultos sobre a Venezuela. Sim, foi uma bênção tudo o que aconteceu. Será para eles amanhã e depois de amanhã muito bom acordar e respirar o ar do país dele, sem aquele ditador, né? Então fica aí um recado, tanto para o Brasil, tem uma coisa que me vem à memória aqui sobre os grãos que eu via em frente à bancada deles, né, da direita, e o que o Espírito do Senhor falou no meu coração, quando eu vi aquilo e eu perguntei o que era aquilo, o Senhor disse e falou assim: a riqueza e a prosperidade. Esses grãos simbolizam riqueza de grãos, riqueza, prosperidade. E está na mão da direita. Não está na mão da esquerda, porque na esquerda eu via 2 sombras. E sombras me remete 2 coisas. Sombra me remete trevas e sombra me remete a algo que vai passar. Toda vez que a gente ouve uma frase assim, são sombras do passado. Então, o que eu posso te dizer, que o que está aí hoje será sombras do passado. Eles serão sombras do passado. Eles vão passar.
E eu creio que Deus está entrando com providência, igual fez com a Venezuela, igual vai fazer em outros lugares. Deus vai trazer um alinhamento para o nosso país. Esse foi os sonhos, essa é a minha introspectiva para que você entenda o que foi me dado de sonho e o que eu entendi para passar para vocês. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus e vou descansar que amanhã é dia, né? Qualquer coisa nova que o Senhor nos revelar e nos falar, eu vou estar aqui trazendo para todo aquele que quiser ver, quiser viralizar para a gente, passar para frente, porque são palavras de vida, de fé e de esperança. Fica na paz do Senhor a todo mundo. Beijinhos.